Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, essa confusão entre a doutrina e a técnica produz inumeráveis discussões inúteis. E nessas discussões eu não entro. Não entrei e não pretendo entrar. Mesmo que venha a gente me cobrar. E sugiro que vocês não entrem também. Se vocês querem entrar nessa discussão, meu filho, estude 30 anos e depois você dá um palpite sobre isso. Então vamos lá. Essa dupla exigência, a submissão integral ao Estado e a abstinência deste em matéria religiosa, forma o perfil claro do Estado laico moderno, onde necessariamente o argumento religioso perde força contra a racionalidade neutra da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político. O processo culmina no politicamente correto, onde qualquer desejinho sexual, por mais vulgar e tolo, se cobre da proteção legal de um tremendo aparato repressivo e se coroa de um prestígio intocável, beatificante, superior aos mais altos valores morais da religião. Isso está acontecendo agora. Isso não existiria se não fosse a concepção do Estado laico, e não existiria a concepção do Estado laico se não fosse Lutero. A Reforma Protestante criou essa dicotomia. Ou nós criamos o Estado laico, ou nós criamos, vamos dizer, o Estado que é ele mesmo religioso, que é a teocracia. Com Calvino não teve. Quer dizer, ou você vai para uma democracia que vai se deteriorar necessariamente e exaltar o poder do Estado sob pretextos democráticos, ou você cria uma ditadura teocrática, não tem outro jeito. Quer dizer, isso foi consequência histórica, real da reforma. Não digo que fossem as pretensões deles, eu estou acabando de dizer, eles não tinham a menor condição de calcular os resultados das suas ações. Defendiam as coisas assim porque acreditavam que estava na Bíblia. Então, outra coisa, como é que você faz para aplicar uma sentença da Bíblia a uma situação humana correta? Essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? É muito simples. Vocês leiam todas as situações humanas que aparecem na literatura estão prefiguradas no livro The Great Code. The Great Code mostra isso, que todas as situações dramáticas possíveis e imagináveis estão prefiguradas na Bíblia. Se todas estão lá, qualquer uma que você veja tem uma prefiguração bíblica. E se é assim, então não tem nunca um jeito de você saber a qual modelo bíblico tal situação corresponde no tempo, porque haverá inúmeras outras situações e outros tempos que também correspondem. Então você vê, uma das pestes que existem na cultura americana é esse negócio de você pegar o Apocalipse e você querer dizer em qual capítulo do Apocalipse nós estamos. O que está acontecendo, está previsto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, está previsto lá, mas muitas outras coisas anteriores, muito diferentes dessas, também estavam. E você só pode saber em que etapa nós estamos do Apocalipse se você tiver uma ideia de quando é o fim do mundo. Você tem que saber onde termina a história para você saber em que capítulo você está. Ora, Jesus Cristo disse que ele não sabe quando é o fim do mundo. Perguntaram para ele, ele disse, só Deus Pai sabe. Eu interpretei isso desta maneira, isso não é teologia, eu estou interpretando o texto apenas. O que ele quer dizer com isso? Ele não sabe, ele que é o Logos divino, que ele é a inteligência divina, não sabe. Eu digo, então, ele que é a razão divina, isso significa que isso não é uma decisão da razão divina, ou seja, não é uma consequência lógica das premissas da razão divina, mas é uma decisão livre da vontade divina, da onipotência divina, que é Deus Pai. Isso quer dizer, Deus encerrará este mundo quando Ele quiser. Então, isto aí é a prova da liberdade divina. Deus está comprometido com a sua palavra eternamente, e por isso mesmo Ele não diz quando é o fim do mundo. Mas se Ele não disse, Ele não está comprometido a fazê-lo hoje, nem amanhã, nem numa data determinada. Ele fará quando quiser. Será que estou errado em interpretar assim? Esse é o sentido óbvio da frase. Eu nem sei se isso corresponde à doutrina católica, mas a frase só pode ser interpretada desta maneira.
Então, esta mania de você ficar vendo os sinais do Apocalipse na atualidade, tá certo? Significa que você sabe quando é o Apocalipse. Se você não soubesse, se você confessasse que não sabe, você teria a dizer, isto aqui parece com o que está previsto no Apocalipse, mas pode não ser. Né? Pode ser uma coisa totalmente diferente. E pode ser, vamos dizer, uma das muitas antecipações do Apocalipse que acontece ao longo da história. Então, no século X, todo mundo acreditou piamente que o fim do mundo era no dia seguinte. Tem muitos livros sobre os horrores do século X. E, no entanto, não aconteceu. As primeiras gerações de cristãos acreditavam que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. O próprio Paulo, ele diz, eu não sei. Ele foi o primeiro que teve a sensatez de dizer, eu não sei. Eu não sei, você também não sabe. Por quê? Porque o próprio Cristo diz que ele também não sabe. Então, esse pessoal que sabe, vamos dizer, a indústria de profecias apocalípticas aqui nos Estados Unidos é uma coisa de uma grandeza extraordinária. Isso rende bilhões, todo ano. Para pessoas que estão, no fundo, estão ensinando que elas sabem quando é o fim do mundo. Tem outro que diz que sabe quando é o fim do mundo, René Guénon. René Guénon diz que o fim do mundo será em 2032. E depois do fim do mundo, o Islã se expandirá formidavelmente. Não é lindo? Então, se você quer seguir somente a Bíblia, e você não aceita tradições humanas, que bom. A sola Escritura é uma tradição humana. Foi proclamada no século XVI, antes de existir, e é uma tradição que segue até hoje. Mas se você quer segui-la, siga. Mas, em primeiro lugar, aprenda a ler em língua portuguesa, se é que você lê em português. Mas se você não sabe ler em língua portuguesa, você vai dizer que você está lendo em grego, em hebraico, em aramaico. Olha, se você tem 20, 30 anos, fala português desde que nasceu até agora, você nunca vai saber hebraico e aramaico tão bem quanto você sabe português. E se você não sabe português nenhum, muito menos você vai saber as outras. Tem pessoas que são incapazes de entender o sentido explícito de um texto. Ouvem o pastor gritar histericamente essas coisas e saem repetindo. Saem repetindo por quê? Porque no fundo tem medo de ir para o inferno. E se defendem disso mediante a proclamação histérica de que estão salvos e de que só Jesus salva, louvor e glória ao Senhor. Isso é histeria, não é religião, meu Deus do céu. Por quê? Você vai ver a religiosidade do sujeito na sua atitude perante os fatos concretos da vida. Por exemplo, se você interpreta de maneira grosseira e maliciosa as palavras de um professor ao qual você mesmo reconhece que deve tanto, você está cometendo um dos 5 pecados que bradam aos céus, que é a ingratidão. E não percebe. Como? O seu discernimento moral não chega, não basta para isto? Quer dizer, se você leu tal e qual coisa, primeiro você tem a obrigação de dar a interpretação mais benevolente possível. Porque se você mesmo reconhece que aprendeu isso, mais aquilo, o sujeito diz, bom, então antes de eu desconfiar ou de eu insinuar uma coisa, deixa eu dar uma interpretação benevolente, que aí eu não pecarei de maneira alguma. Mas se na primeira, olha aqui, contradição, desonestidade, é óbvio que você está querendo se limpar na minha pessoa. E pior, você está usando a Bíblia como papel higiênico para limpar sua própria sujeira. Não só limpar sua própria sujeira, como limpar a sujeira desses 5 séculos de difamação. Não há religião nenhuma nisso, meu filho. Há apenas uma histeria. Então, não se trata de discutir a teologia evangélica ou protestante, mas essas atitudes. Se for, a teologia é séria, deve ser discutida seriamente, e eu te confesso, eu não tenho qualificação para isso e não pretendo ter nos próximos anos, não pretendo entrar profundamente nessas questões. De vez em quando posso dar um palpite aqui ou ali, como todo mundo tem. Vocês não têm nenhuma opinião em matéria de religião, não? Nenhuma. Quando vocês estudaram? Não estudaram nada, viram o pastor dizer meia dúzia de besteira lá e saem repetindo. E eu, com tudo que eu estudei, se você quer, eu mostro aqui, tem as obras de Lutero, tem as obras de Calvino,
tem as obras de Melanchthon, e tem toda a teologia católica, tem Santo Tomás, tem São Bernardo, tem tá tudo aqui, e tudo isso eu li, meu Deus do céu. E com tudo isso eu digo, olha, eu acho melhor não me meter, porque essa é uma coisa de altíssima responsabilidade, diferente do tipo de responsabilidade que eu treinei e cultivei. Não é isso? Então, o teólogo, quando ele diz as coisas, ele está dizendo o que é o conteúdo da fé, portanto, o que você tem a obrigação de acreditar. Eu não posso fazer isso. Você não tem obrigação de acreditar no que eu estou dizendo, de acreditar no sentido religioso, de incorporar isso à sua fé. Não, você tem a obrigação de acreditar no sentido estritamente humano e lógico da coisa. Isso não é para incorporar na sua fé, mas é para incorporar nos seus hábitos intelectuais, que são coisas completamente diferentes. Faça parte deste canal. Inscreva-se. Comente o que você acredita. Compartilhe. Isso é fundamental para a mensagem ir mais longe.